cara de novinha. A pessoa olha pra você e ela te dá bem menos idade do que você tem. Isso já aconteceu com você? Hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, para começar, vamos falar das características naturais de quem tem essa cara de novinha, porque sim, os nossos traços naturais, né, o que nós nascemos, né, nossas formas, formato do rosto, cabelo, textura, olhos, formato de sobrancelha, tudo isso comunica alguma coisa. Então, naturalmente, nós já temos uma facilidade de comunicação. Tem pessoa que tem cara de brava, tem pessoa que tem cara de chata, tem pessoa que tem cara de legal e tem pessoa que tem cara de novinha. Então, nós já temos aí uma predisposição a ir para algum caminho, a tender mais, ter mais facilidade de comunicar alguma coisa. No caso da cara de novinha, né, de quem tem essa sensação, o que acontece é um conjunto de linhas no rosto que são mais curvas, que são mais arredondadas e que pode ter também traços que são naturalmente mais infantis. O que são traços naturalmente mais infantis? Dentes arredondados, dentes grandes, isso é muito comum em criança. Vocês podem reparar aquela criança com o dentinho todo arredondadinho é diferente de um dente maior, mais quadrado. Quando a pessoa tem uma gengiva que se destaca também, então a pessoa tem um sorriso onde a gengiva aparece, isso também pode ser uma característica de associação mais infantil, porque também é comum em crianças. Aquele queixo que tem um furinho, aquele queixo mais arredondado, isso também é uma característica mais presente em crianças. Então são formas no nosso rosto que na natureza de uma criança é mais comum. E aí na vida adulta, quando elas continuam, quando elas aparecem, né, essa associação pode continuar. Além disso, né, pensando nas linhas mais horizontais, você vai considerar um rosto mais redondo, uma bochecha mais fofinha, mais proeminente, porque um rosto de uma pessoa adulta, quando ela envelhece, isso acontece com todos nós. A tendência é que naturalmente toda criança tem um rosto mais arredondado, o bebê tem um rosto super arredondado, ele precisa de ter esse formato de rosto até para o nascimento, para ajudar na hora do parto mesmo, né? A criança ela ainda tá em formação, ela ainda é toda molinha, toda fofinha, e aí ela vai ganhando estrutura óssea mesmo à medida que ela vai se desenvolvendo. Então na fase adulta, onde essa estrutura óssea já está formada, é muito natural que a maioria das pessoas perca esse traço mais infantil, mais redondinho, mais rechonchudo, mais fofinho, né? E algumas pessoas não, por característica mesmo. Então, quem não perde esse traço de rosto arredondado, de bochecha arredondada, também é uma característica que pode reforçar essa carinha de criança, essa carinha de menina. Outros pontos importantes é a proporção dos seus olhos. Crianças naturalmente têm olhos maiores, bebês têm olhos maiores, porque proporcionalmente o nariz ainda é muito pequeno e a boca ainda é muito pequena. Então, quando você, na fase adulta, também mantém esses olhos maiores, né, somado a esse rosto redondo, às vezes nariz mais arredondado também, né, lábio mais arredondado, todos esses elementos mais arredondados também contribuem para ter essa cara de criança aí que eu falei. A sobrancelha também é muito importante. Quanto mais arredondada uma sobrancelha, maior esse contorno vai aparecer no seu rosto. Então, uma sobrancelha reta, uma sobrancelha arqueada, é uma sobrancelha que se distancia muito desse ar infantil. Pensa isso, imagina uma criança toda redondinha, fofinha, um bebê com aquele rostinho lá todo redondinho e uma sobrancelha arqueada, uma sobrancelha reta. Isso não existe, né? É muito incomum. O mais comum é que a sobrancelha seja muito delicada, rala e que tenha uma curvatura ali mais arredondada, porque também está em formação. Então, quando você mantém esses traços, a lembrança daqueles traços, é óbvio que não é igual, né? Porque você cresce, o nariz aumenta, o olho aumenta, a boca aumenta, o rosto, tudo. A estrutura óssea se desenvolve. Mas quando nesse desenvolvimento você termina ali na fase adulta com esses traços predominantemente mais arredondados, então a sua comunicação pode soar mais infantil por isso, porque a sua natureza, ela comunica mais fragilidade, ela comunica mais doçura, ela comunica mais inocência, que são atributos infantis. E nós atribuímos isso a crianças porque são características comuns de criança, né? Então pensa comigo, nosso cérebro, ele é educado ali
para se comportar, para interpretar as coisas, o mundo à nossa volta e as pessoas com base nas informações que ele recebe. Então, se ao longo da nossa vida, todas as crianças, todos os bebês, né? Vamos falar de bebê, porque a criança ela já tem uma formação ali um pouquinho melhor. Mas todo bebê tem esse traço mais arredondado, mais fofinho, mais rechonchudo, que é necessário ali naquele momento, e a gente sempre atribui a um bebê inocência, fragilidade, cuidado, né? Tudo isso é atribuído mesmo porque é uma fase em que isso é necessário. Então, quando você tem características que lembram isso, esses outros atributos eles podem ser passados para você. Então, as pessoas te acham com cara de menina e aí elas podem te associar como frágil, elas podem te associar como uma pessoa doce. Às vezes nem doce você é, mas você pode comunicar essa doçura, você pode comunicar essa delicadeza, essa inocência, né? Tudo isso pode acontecer também. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Vai depender sempre do que você quer comunicar, do seu objetivo, do espaço em que você tá. Eu falo muito sobre isso quando eu dou aula de construção de imagem estratégica, porque tudo isso muda. E como a sua natureza é assim, né? Os seus traços predominantes são assim, o ideal para você equilibrar isso é que você coloque traços opostos. Então, se você tem todas essas características e você reforça ainda outras características infantis através das suas roupas, isso fica acentuado. O que é uma característica infantil através da roupa? Excesso de doçura, excesso de leveza, excesso de linhas horizontais. Vamos pensar em babado, laço, estampas muito coloridinhas, muito até com desenhos mais infantis, né? Estampa de coraçãozinho, estampa de florzinha. Tudo isso reforça essa característica. Às vezes você tem, não sei, uma bolsa que ela é uma bolsa toda redondinha e cor-de-rosa. Às vezes você tem uma capinha de celular da Hello Kitty. Isso é um acessório, uma coisa associada a crianças. Então falta essa maturidade nos elementos. Todas as vezes que você pensar em amadurecer a sua imagem, você vai ter que se distanciar desses pontos. Não tô falando pra você colocar uma fantasia, né? Sair aí de calça preta, blazer preto, óculos escuro, fantasia total. Não é isso, mas sim, você vai precisar evitar esses elementos muito suaves e trazer elementos mais rígidos para sua forma. Então é interessante pensar em alfaiataria, é interessante pensar em modelagens mais retas, é interessante evitar acessórios que possam remeter a algo mais infantil, tiara, laço, presilha no cabelo, essas coisas assim. É interessante, de repente, você pensar no seu corte de cabelo para um corte mais reto ou para um corte mais moderno. Se você tem o cabelo cacheado, por exemplo, é muito interessante você trazer volume, trazer textura ali para o seu cabelo para aumentar esse volume mesmo e não aquele cacho muito comprido que fica até muito romântico, né? Que lembra também no fundo essa coisa mais infantil. Então você vai ter que dosar os elementos sempre trazendo algo que faça um contraponto com essas características mais infantis. E se você quiser que eu fale mais sobre isso, vai lá no meu Instagram, eu tô todos os dias lá ensinando, quase todos os dias eu abro caixinhas de perguntas nos stories e eu adoro responder as perguntas que vocês me mandam. Então me manda a sua dúvida, às vezes me manda a sua foto com uma pergunta, alguma coisa assim, e a gente pode conversar, eu posso entender mais especificamente sobre você. Para me seguir lá é só procurar por @Marina Naves. Eu vou esperar vocês e vou deixar aqui outros 2 vídeos que vocês podem gostar também.